duas coisas que eu vejo muito grave na medicina que eu acho que eles deveriam mudar para ontem. O nosso convidado de hoje é médico, fundador do Instituto Nicoletti, idealizador da Inarte e alguém que vem construindo uma visão muito diferente sobre medicina e performance. Ao longo da trajetória, passou por diferentes áreas da medicina, mas decidiu construir um caminho voltado à saúde estratégica, longevidade e transformação real das pessoas. E talvez o mais interessante é que ele conseguiu unir medicina, estética, comportamento e arte em algo muito maior do que uma clínica tradicional. Então hoje o papo é com o meu amigo Dr. Rubens Nicoletti, o Binho. Seja muito bem-vindo, Binho, ao Qual a Boa Podcast. Nunca se falou tanto sobre performance e ao mesmo tempo nunca teve tanta gente cansada. O principal é que você tem que querer muito, viu? Quando você precisa, você não dá conta. Quando você quer, você dá conta, entendeu? Você precisa emagrecer, cara. Agora outra coisa é você falar assim, eu quero emagrecer. É uma decisão. É uma decisão, cara. E pós-pandemia, eu acho que as pessoas enxergaram um pouco o cuidar da saúde de uma forma com mais cuidado, assim. Eu acho que o medo fez as pessoas darem mais atenção para isso. Exatamente. Mas o paciente não é um paciente que está lá porque, sei lá, porque está tratando um câncer, está tratando um infarto, talvez. Não é isso, entendeu? Está lá para buscar qualidade de vida, buscar saúde, melhorar a vida. Então tem que ser um ambiente para trazer isso para ele também, sabe? Não pode ser aquele ambiente muito sério. Eu quero um lugar que não tenha cara de clínica. Eu vi que o meu trabalho foi bem feito quando as pessoas olhavam e não sabiam que era uma clínica. E aí eu falei, mas agora eu preciso começar a falar que é uma clínica, entendeu? É algo surreal, assim, algo que eu nunca vi nada parecido. É tipo assim, você entra numa galeria e daí dentro da galeria tem uma sala de consulta. Os quadros, cara, é tipo do Jordan, do Senna, do Pelé. A mentalidade do esporte é muito legal, sabe? E quando a pessoa também começa a entender que assim, que cara, o Senna tá ali, não é porque eu gosto do Senna, porque tem alguma coisa por trás também do Senna estar ali. Tem uma metodologia de acompanhamento, é do paciente passar semanalmente lá com a gente, com a equipe, né? Nutricionista, educador físico, com a gente médico, com a enfermagem. Você tem tudo lá. É dolorido para muitas pessoas, entendeu? Tem gavetas da vida que a gente vai abrir que são doloridas, tem dificuldades ali, sabe? Então é muito pilar que tem que arrumar, que já é muito difícil. Muito difícil. Então, se não for um lugar que seja agradável, se torna mais algo que não existe fazer dieta lá na clínica. A minha maior preocupação no começo do paciente é mostrar para ele assim, que a cabeça dele vai ter que entender, sabe, todo o processo que ele vai passar, tudo que ele vai ter que passar, para depois ele conseguir colocar na prática, na parte física, e que ele não precisa fazer tudo de uma vez. Ele não precisa fazer tudo de uma vez, que ele não vai dar conta disso de uma vez. Raras exceções conseguem. Aquela sabotagem que a gente tem, sabe, o eu mereço, sabe, nossa, trabalhei muito, eu mereço tomar uma cerveja. Não, você tem vontade de tomar uma cerveja, você não merece tomar uma cerveja. Então hoje o papo é com o meu amigo Dr. Rubens Nicoletti, o Binho. Seja muito bem-vindo, Binho, ao Qual a Boa Podcast. Meu amigo, obrigado pela presença, muito bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Falar de saúde, falar do que a gente gosta é ótimo sempre, com um amigo melhor ainda. Que bom, cara, que bom. Vamos lá, bora começar? Bora. Então vamos lá, cara. Existe uma coisa que eu acho muito interessante hoje, Binhão. Vou te chamar de Binhão, hein? Claro, pô. Porque eu acho que hoje nunca se falou tanto sobre performance e ao mesmo tempo nunca teve tanta gente cansada. Concordo. E talvez o problema não seja falta, sei lá, de capacidade. Talvez seja falta de equilíbrio, rotina, método. Então eu queria começar uma pergunta direta assim para você. Como que você enxerga o atual momento hoje? O que as pessoas veem no seu consultório? O que elas buscam mais hoje? É alta performance? É estética? Como que você enxerga esse momento? Então, acho assim, o que acontece? Eu acho que a medicina mudou muito. Devido a uma tragédia, a medicina levou por um lado que eu particularmente acho que sempre deveria ser da base da medicina, né? Tivemos uma pandemia ali, e pós-pandemia eu acho que as pessoas enxergaram um pouco o cuidar da saúde de uma forma com mais cuidado, assim. Eu acho que o medo fez as pessoas darem mais atenção para isso. Exatamente. Então, assim, né, qual que é a grande sacada da medicina? É a saúde primária, que é a prevenção, cara.
Sempre foi, entendeu? Se a gente for pegar, tipo assim, não vou entrar nesse mérito, mas se a gente for falar da base do SUS, cara, o SUS é uma medicina, teria que ser uma medicina primária. Não acaba acontecendo, mas seria essa. Que é o que? A prevenção. Muito mais barato, melhor e... Com certeza. Pensando na saúde, sim. Aí eu acho que assim, que hoje, no meu consultório, por exemplo, né, eu trabalho com emagrecimento, com performance, com parte esportiva. As pessoas sempre vêm com aquele mesmo discurso. Não, doutor, mas não é estético, eu quero saúde. Só que devido aos padrões de hoje em dia, né, a saúde, né, o emagrecer, acaba vendo o estético na consequência, entendeu? Sim. Mas eu acho assim, eu acho que é um pouco dividido. Tem pessoas que vêm sim por causa do estético, aquele cara, puto, o carnaval tá chegando, então eu preciso ficar melhor. Tem aquelas pessoas que realmente se preocupam com... Tiveram algumas coisas, ou sofreram alguma coisa ali com algum familiar, isso acaba preocupando. Mas é difícil você... Por exemplo, assim, não é uma unanimidade ainda o cuidar, sabe? Vem melhorando muito o prevenir, vem melhorando muito, muito mesmo, assim. Mas ainda não é unanimidade não, tá? Tem muita gente assim, minha esposa que quer que não, tem que vir porque minha esposa quer que eu me cuide. Então, assim, ainda tem um lado assim que a gente ainda briga, que a gente ainda está tentando, a gente vem buscando, sabe? Que essas pessoas tenham essa conscientização de que a prevenção é a melhor solução, né, da medicina, mas eu acho que vem melhorando muito, e está sendo legal, sabe? Está sendo bacana. No seu consultório, as pessoas hoje buscam mais, tive um problema, estou te procurando? Na verdade, estou com um problema. Estou com um problema. Ainda é assim. Ainda é assim? Ainda é assim. É que assim, as pessoas... Eu tenho um grande fluxo de emagrecimento, né? Da obesidade, sabe? Então é um problema. A pessoa Exatamente. está... É um problema. Não é que ela teve um infarto, não é que ela teve... Mas é um problema. É um problema. Eu costumo falar assim, né? Eu brinco assim... Falar um pouco, então, assim, para voltar ali, da minha clínica, né? Quando eu fui montar a clínica lá em Jundiaí, eu sempre tive uma grande preocupação, assim, né? Quando eu falar com a Lica, né? Minha esposa, arquiteta, eu falei assim, que projeto que eu quero? Eu quero um lugar que não tenha cara de clínica. Eu tinha uma preocupação muito grande. Você conseguiu, depois nós vamos falar disso. De não ter uma clínica com cara de clínica, sabe? Eu falei, sabe aquele negócio de você entrar, aquela recepçãozinha, as pessoas sentadas, aquela musiquinha de fundo, uma TVzinha. Uma TVzinha colocando alguma coisa, aquela revistinha ali. Eu falei, não quero isso. E também eu queria fugir daquele negócio que, assim, nada contra, mas sabe aquele... hoje é o ripado que é o bonito, sabe? Aquele, sabe? Tudo muito padronizado, assim, sabe? Você entra e tem cara. E eu acho que... E por que eu digo isso? Porque o meu paciente... Obesidade é doença, sim. Vamos combater a obesidade. Mas o meu paciente não é um paciente que está lá porque, sei lá, porque está tratando um câncer, está tratando... Infartou, talvez... Não é isso, entendeu? Está lá para buscar qualidade de vida, buscar saúde, melhorar a vida. Então tem que ser um ambiente para trazer isso para ele também, sabe? Não pode ser aquele ambiente muito sério. E aí eu fiquei, não vou falar agora disso, que a gente vai conversar sobre a clínica um pouco mais para frente. Eu vi que o meu trabalho foi bem feito quando as pessoas olhavam e não sabiam que era uma clínica. E aí eu falei, mas agora eu preciso começar a falar que é uma clínica, entendeu? Então, assim, sabe, foi um trabalho disso, assim. Então, as pessoas hoje me procuram, voltando à sua pergunta, por estar naquele momento, assim, principalmente na obesidade, a pessoa não se torna obesa, na maioria das vezes, aos 30 anos, 40 anos. Aquela pessoa já vem, né, de sempre, sabe, da adolescência, da primeira infância, assim. Só que às vezes a corrida da vida, às vezes emagrece, engorda, tem sempre aquilo, sabe? Aquele momento da vida. Nossa, teve um momento da vida que eu emagreci bastante, mas agora voltei a engordar. O trabalho, tem sempre um porquê, sabe? E tá tudo bem isso aí, tá tudo Lógico. bem, isso aí faz parte. Mas eu acho que a maior procura é assim, eu estou com isso e eu preciso melhorar, entendeu? Eu acho que isso é o maior fluxo que eu tenho. E o melhorar é para quê? É para performar mais? É para viver mais? É preocupação com a saúde ou é a intenção de performar, de ser melhor e ter uma vida melhor? O que é que você acha? Eu acho porque depois, eu vou te falar depois o porquê, que eu vou dar a minha impressão como paciente. Tá. Eu acho... Tem o lado das pessoas que, assim, que eu falei, né? Que vão ter uma preocupação ali.
Ou aquelas pessoas assim, que o maior público hoje, talvez, eu não tem tipo masculino e feminino, assim, sabe? É uma mulher, mas talvez é um público 35 mais ali, sabe? Então Tá. são pessoas que talvez já passaram daquele começo de carreira, estão ainda, né, numa parte bem Uma produtiva da ascensão, né? vida, em ascensão, mas já às vezes já estão com filho, já estão casados, e aí vem aquelas preocupações, né? Tipo assim, pô, tem um filho, então aí começa a querer se cuidar um pouquinho mais, sabe? Sim. Mas o que eu mais percebo no final, tá muito ligado, a estética ainda está muito ligada, sabe? Tem essa preocupação desses padrões estéticos, tem muito isso que a gente tenta desconstruir, e isso que não queremos, mas também não pode ser o foco principal, sabe, disso. Mas eu acho que é muito mais, acho que tem meio a meio. Meio a meio. Eu acho que é meio a meio, tá? A performance você quer linkar um pouco do trabalho, assim, que vai querer falar, tipo, de vida pessoal também? Assim, Com tudo, exato. Eu quero ter mais energia durante o dia, eu quero trabalhar melhor, eu quero jogar minha bola melhor, eu quero... Tem isso também, tá? Tem esse lado também das pessoas, tipo, que quer melhorar naquele esporte que acabou fazendo, né? Até um esporte amador ali, na maioria das vezes. Mas eu acho que ainda é bem dividido isso, sabe? Ainda não é unanimidade no consultório, não. Que legal, porque a impressão que eu tenho como paciente, né? Primeiro que nós vamos falar depois do instituto, é algo surreal, assim, algo que eu nunca vi nada parecido, porque é uma galeria de arte na clínica, é tipo assim, você entra numa galeria e daí dentro da galeria tem uma sala de consulta. A impressão que dá é essa. E é uma galeria de arte, e aí vai também, porque a gente é muito parecido em muita coisa, né? Que, cara, tem arte de tudo quanto é jeito, né? Tem peça de arte, tem quadros, só que você vai lá, os quadros, cara, é tipo do Jordan, do Senna, do Pelé. É lindo, cara. E começa a virar, olha que louco, cara. E nós vamos falar disso depois de negócio, mas começa a virar um evento do tipo assim, hoje eu passei Sim. Com o Binho, e eu no caminho eu pensei, falei, será que tem coisa nova lá? Quadro, olha que louco, cara. Olha que louco. Esse é um lado... Eu sempre gostei muito, assim, sabe, de arte, assim, mas a gente cria um negócio na nossa cabeça, que isso que eu acho que eu tento passar também ali, que nem eu não sou um curador, não sou um cara, o maior especialista de arte, nada, eu gosto. E aí quando a gente teve a ideia da clínica, né, foi até de colocar uma galeria dentro da clínica, foi conversando com uns amigos meus de infância lá de Ribeirão, que tem uma galeria de arte, né, são artistas, e tivemos essa ideia, né, eu dei essa ideia para eles gostaram, e aí qual que foi o negócio? Foi assim, pô, mas a arte é acessível para todo mundo, entendeu? E a gente cria aquele negócio que a arte é para quem tem dinheiro, que é tudo muito caro. Não, a arte está ali para todos, entendeu? A arte, todo mundo pode ter acesso à arte, sabe? E lá vende? Vende, cara, vende. Que legal, cara. Então, a minha preocupação de início lá foi o quê? Eu preciso colocar coisas que são agradáveis do meu gosto, entendeu? Lógico. Que para você mais fácil de eu conversar, de eu falar, de entender. Muito ligado ao esporte, né? Que assim, minha vida veio sempre do esporte, então, assim, a base da minha vida toda sempre foi esporte, então sempre me preocupei com isso, e não só pela ser minha base, também quando a gente fala do esporte, assim, a mentalidade do esporte é muito legal, sabe? E quando a pessoa também começa a entender que, assim, que, cara, o Senna tá ali, não é porque eu gosto do Senna, porque tem alguma coisa por trás também do Senna estar ali, entendeu? O Jordan tem alguma coisa, sabe? O Jordan não é o Jordan porque ele só era bom, entendeu? O Senna não é o Senna só porque ele era Total. bom. Então, assim, tem ou performar por trás Junto daquilo, com o sabe? Senna vem um recado, né? Vem uma mentalidade. Exatamente, cara. Não, assim como a maioria ali, sabe? Sim, com todos, exato. E é um ambiente que tem que ser prazeroso. E você conseguiu, porque na minha cabeça eu falei, cara, nesse instituto, nesta clínica, com certeza a grande maioria das pessoas vem para buscar performance, para não parece um lugar com gente doente. Exatamente. Entende? Alguém falando, nossa, a gente está aqui, um lugar mais pesado, tá todo mundo precisando de ajuda. Então, por isso que tem que ser um ambiente bom, né? Muitos dos pacientes passam semanalmente lá, né? Tem que ir toda semana lá, entendeu? Tem a metodologia de acompanhamento, é do paciente passar semanalmente lá com a gente, com a equipe, né? Nutricionista, educador físico, com a gente médico, com a enfermagem. Você tem tudo lá. Tem tudo, então ele acaba passando. Então, assim, se não for um ambiente que é agradável, total. É difícil, entendeu? O cara fala, puta, eu vou ter que ir lá de novo, vou ficar lá. Não, tem que ser um ambiente gostoso para ele, entendeu? Porque o processo é assim, até você entender
e acertar, né, os pilares do processo, é dolorido para muitas pessoas, entendeu? Tem gavetas da vida que a gente vai abrir que são doloridas, tem dificuldades ali, sabe, que para algumas pessoas são, tipo, fala para mim assim, se eu fosse eu me tornar paciente, falar para eu fazer esporte, para mim é fácil, entendeu? Talvez a minha maior dificuldade seria, sei lá, em tomar 3 litros de água por dia. Sim. Sabe? Mas tem gente que tem lá que tem o problema que putz, o esporte é difícil, o sono é difícil, a hidratação é difícil, a alimentação é difícil. Então é muito pilar que tem que arrumar, que já é muito difícil. Cara. Muito difícil. Então, se não for um lugar que seja agradável, se torna mais algo difícil. Exato. E a chance de perder é grande. E você estava falando, até entrando no assunto, qual é a relação entre saúde emocional que você enxerga hoje e performance física no sentido, estou buscando um tratamento para emagrecer, seja para ter alta performance e tal. O quanto que você acha que o emocional impacta no seu trabalho, na sua conduta? Mas muito. As pessoas precisam entender de que assim vamos falar, vou separar um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho da parte de obesidade, um pouco de performance, porque acaba sendo um pouco do ambiente. O que eu mais falo assim pro paciente, vou dar um exemplo, o paciente tem uma mulher que fala o seguinte, eu tenho compulsão alimentar, tá? Por doce. Não, você não tem compulsão alimentar por doce. Não existe. A compulsão alimentar não é seletiva. Começa por aí. Ou você é compulsivo por tudo, ou por nada, certo? Então não existe. O doce é mais... o paladar é mais agradável do doce, sabe? O açúcar cria um certo vício ali, então tá. E aí, por que a gente está falando isso? Porque assim, compulsão alimentar é uma doença psicológica. É psicológica, se trata com terapia. Claro, tem medicação que a gente acaba ajudando ali, que vai. E aí eu sempre falo para meus pacientes alguns conceitos que vão muito mais assim no ponto de algumas palavras assim que a gente tem que mudar, às vezes, sabe? Tipo assim, fazer dieta. Não existe fazer dieta lá na clínica. A minha maior preocupação no começo do paciente é mostrar para ele assim, que a cabeça dele vai ter que entender, sabe, todo o processo que ele vai passar, tudo que ele vai ter que passar, para depois ele conseguir colocar na prática, na parte física do negócio, sabe? E que ele não precisa fazer tudo de uma vez. Ele não precisa fazer tudo de uma vez, que ele não vai dar conta de fazer tudo de uma vez. Raras exceções conseguem, raras exceções. Então, assim, aquela sabotagem que a gente tem, sabe? O eu mereço, sabe? Nossa, eu trabalhei muito, eu mereço tomar uma cerveja. Não, você tem vontade de tomar uma cerveja, você não merece tomar uma cerveja. Você já, por exemplo, falou assim, pô, Binho, vamos lá em casa, pô, caraca, foi tão cansado, né? Vamos tomar uma cerveja que a gente merece. Não, cara, a gente merece estar naquele momento de amigos, conversando de alguma coisa legal. A companhia é um merecimento, entendeu? O resto é vontade. E aí, se a gente quiser, a gente toma, mas não é porque merece. Exato, a gente pode tomar uma água junto e conversar de coisas legais e vai ser legal também, entendeu? Então, assim, essa sabotagem das pessoas, enquanto eu não consigo tirar isso na cabeça delas, a gente dá umas patinadas ali, sabe? A gente vai patinando, vai tendo uma dificuldade em relação àquilo, sabe? Para dar um norte certo, assim, em todo o processo. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem hoje com a própria saúde? O que você mais vê que você fala, putz, isso é o que mais acontece, esse é o maior erro, o vilão? Porque assim, na saúde, alguns pilares assim, principais, tá bom? Que a gente tem que colocar. A gente tem que ter um equilíbrio. Eu até estava vindo para cá, escutando um podcast que você me falou hoje lá na nossa conversa, e eu me chamou um pouco a atenção, sabe? Que assim, que tava lá o músico, que é um excepcional, e o Jota também, que num podcast que é Primus Cast, acho. Sei. Tá. E aí começou falando assim, qual é o conceito de medíocre, entendeu? Se a gente fala de medíocre, se eu te perguntar o conceito de medíocre, parece que é um negócio extremamente ruim, entendeu? Sim. Não, cara, medíocre é estar na média. É o mediano. É o mediano, entendeu? Tá na média. E não é ruim estar na médio. Depende do que você faz. Exato. E eles levaram para um lado assim, um esportista mediano é péssimo, entendeu? Não é bom, certo? Mas dependendo do pilar que você está falando, o mediano é bom. Então, assim, eu acho que... Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, na nossa vida, para a gente ter uma vida saudável, né, do que se torne saudável, a gente vai ter que ser medíocre em algumas coisas, excepcionais em outras coisas, e aquelas coisas que não tem como, você vai ter que fazer pelo menos ali o basicão, entendeu? Então, assim, cara, alimentação, atividade física, sono, hidratação.
Tá, são os 4 pilares. Eu coloco saúde mental também, sabe? Eu coloco assim, pra mim é um negócio que as pessoas... eu torço pro dia que acabe esse preconceito de que só tem que procurar uma terapia ou quem tem algum problema, entendeu? Não, cara, isso aí... Eu acho privilegiado são as pessoas que têm a consciência de que fazer terapia é a melhor coisa da vida, entendeu? Então, eu acho assim Legal. Que é bom. Por isso que eu coloco esse pilar que é muito importante. Legal. Mesmo, alimentação, exercício, sono, hidratação e saúde mental. Eu acho que... E se eu fosse linkar esses, óbvio, tem um equilíbrio entre eles, mas claro, falando um pouco assim de emagrecimento, o principal é a atividade física e alimentação, claro, né? Os outros a gente... Claro, vai atrapalhar muito, mas se a gente conseguir balancear ali, a gente acaba tendo um sucesso. Talvez a longo prazo tenha que mudar. Mas eu acho que o que mais é falho hoje das pessoas, eu acho que tá naquele, eu odeio fazer academia. Beleza. Eu também não amo. Se falar pra você, você vai jogar futebol todo dia, você vai falar, puta, que delícia, você consegue fazer isso todo dia? Exato. Não consegue, cara. Então você tem que fazer o quê? Fazer uma academia, que é o que dá para fazer. Dá para ser feito e tem que ser feito. Exato. A vida adulta é igual a gente fala para os nossos filhos, tem coisas que são obrigatórias. E não tem pra onde correr, cara, é obrigatório. Quem faz o que quer é criança, né, cara? Adulto faz o que tem que fazer. Parte, entendeu? Meu paladar é infantil. Tudo bem, mas algumas coisas você vai ter que mudar, entendeu? Não dá para você eu não gosto de atividade física. Tudo bem, vamos fazer alguma coisa que você goste menos. Procure um esporte que você consiga, entendeu? É muito louco isso, né? As pessoas querem mudança sem mudar. Exatamente, cara. Querem mudança sem mudar. E para ontem. Pra ontem, entendeu? E assim, é um negócio assim, é uma vida toda de sem controle, né? Sem muita responsabilidade, assim, com a saúde. E aí resolve no dia para noite, aí não tem paciência de respeitar o processo, cara. O corpo tem que entender, a pessoa... É uma loucura que, assim, eu gosto muito do paciente que me questiona, sabe? Dos porquês. Tem colega médico que fala, nossa, esse paciente, ele é difícil, porque ele pergunta, mas é muito mais legal, sabe? Porque quando a pessoa começa a entender, não aceitar só o que você fala, claro, você vê, tem um interesse, sabe? Ela tá querendo aprender sobre aquilo, não é simplesmente, eu vou falar, vai fazer, e que lá não esquece. Total interesse. Total interesse. Ninguém quer perder tempo, então se ele fica, mas por quê? Mas o que você ama? É porque ele está interessado no assunto. E são poucos isso, tá? São poucos. A maioria vai, quer o remédio, né? Que tá super em alta, as medicações, querem... Suplemento, que não tá errado, tá certo. Mas assim, não é isso, entendeu? Eles colocam isso como protagonista, né? Não é por isso, é com isso. É com isso, entendeu? Eles são coadjuvantes que vão ajudar muito, muito. Mas assim, não pode ter papel principal. Se tiver papel principal, a chance de falha é enorme, entendeu? Enorme, enorme, enorme. Faz muito sentido. E hoje existe não sei se é desinformação, conflitos. Vamos falar de performance masculina aí. Uhum. Quando a gente fala de testosterona, suplementação, depois dos 40, né? Pô, depois dos 40, pelo menos tem que começar a fazer como é que o pessoal chama o termo? De hormônio, né? De reposição hormonal. E aí tem gente que você vê que vira um gigante, aí tem gente que fala, isso aí vai matar, então não uso nada. Sim. Então, o ideal é o quê? É um equilíbrio. É importante fazer depois de uma certa idade? O que você acha? Isso é muito individual, né? Eu pego lá no meu consultório, tá? Se eu for... Vamos fazer o jeito certo. Se eu for pegar a literatura, o que a literatura fala da reposição hormonal, 100% dos meus pacientes, 99% não tem indicação. Essa é a grande verdade. Uma indicação clássica de livro que tem aquele, não tem. Então, quando o paciente chega lá para mim e a gente tem alguns parâmetros que hoje a gente pode até conversar aqui, que você vê que talvez tenha uma baixa, vamos falar do homem, baixa testosterona, tudo, a minha maior preocupação quando eu vou fazer o manejo do paciente é se ele tem contraindicação. Porque indicação, a maioria das vezes não vai ter, tá? Então, assim, minha preocupação é se tem contraindicação, tá? Não tem contraindicação, aí tem outras coisas, tem a queixa ali, tem sintomas, os exames estão baixos, são outros 500. O que acontece é que, assim, eu faço 40 anos esse ano, a gente é meio que na mesma idade, certo? Quando eu tinha 18 anos, a gente tinha 18 anos, 20 anos, banalizaram muito o hormônio ficou muito banalizado. Eu lembro que eu tinha essa consciência quando eu tinha meus 18, 20 anos, que
falar de testosterona era como estiver falando de qualquer outro tipo de droga. De drogas, exato. Pesada, É tipo. Exato. Nossa, você é louco, cara. É isso, era isso. Então, o cara tomava escondido na academia, porque muitas vezes o personal aplicava. Tinha o cara que trazia do Paraguai, muitas vezes aplicava. Então, banalizaram muito aquilo, usaram de forma muito errada. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, sem nada. E nessa época, assim, olha, se a gente for pegar, tinha um tabu muito grande de falar disso, entendeu? As pessoas eram muito pré-julgadas por falar disso. Por isso que eu sempre falo e faço questão de falar assim, olha, concordando ou não concordando, eu falo para qualquer colega médico quando a gente vem fazer essa discussão, que médico tem algo muito grande, sabe? Que isso é péssimo na medicina, péssimo, é uma classe extremamente desunida. Ao mesmo tempo que eles querem falar que são unidos, são desunidos total. E uma mania, tipo assim, de um julgamento do colega, assim, sabe? Que é um negócio, cara, cada um aprendeu de uma forma, leu de uma forma, tem uma atitude de uma forma, não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, não tem que ficar falando. Mas, assim, cara, se eu pego ali, olha, cara, Paulo Musi, Thiago Volpe, o Baracá, o Sorrentino, cara, são caras que, assim, que a minha geração de médicos da nutrologia, medicina esportiva, tem que agradecer e muito esses profissionais, entendeu? Tem que ter um agradecimento gigantesco por eles, porque eles eram tipo assim, cara, um monte de tubarão branco nadando e todo mundo querendo caçar eles, entendeu? Sendo massacrados porque eles falavam do negócio que até então era, nossa, era uma loucura o que eles estavam falando, sabe? E eles foram, batalharam. Então assim, a minha geração deve muito a eles, entendeu? Concordando ou não concordando com condutas, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um, sabe, só que ter a possibilidade de poder falar sobre isso abertamente, poder falar de testosterona tudo, eu acho que a gente deve muito a eles, entendeu? E assim, são ali, sei lá, não tem 10, não tem 2 mãos dessas pessoas. E de hoje eu vou em curso que tem 1000 pessoas, 1000 médicos, entendeu? Então, pô, os caras abriram portas para muita gente. Então, acho que abriram a mata. Abriram. Então, falar, cara, se você querer falar alguma coisa desses profissionais, eu acho uma baita de uma falta de respeito. E eu acho que a rede social hoje, de tipo, deu boca para todo mundo, entendeu? Cada um. As pessoas falam muito, sabe? Falam muito. E dentro disso tem as coisas boas e as coisas ruins. Sim. Então, assim, estudos, cara, quando fala de testosterona, são incríveis, cara. Os benefícios da testosterona. Mas, cara, não é para todos, entendeu? Nem todos vão poder usar. Essa que é a grande verdade, sabe? Tem aquelas pessoas que não podem, cara, contraindicação absoluta. Até que me parava o contrário, cara, câncer de próstata por enquanto não pode, não vou usar. Câncer de mama, não vou usar, entendeu? Então, se a gente respeita um pouco isso, sabe, as coisas vão fluindo mais. Mas estudos mostram, tudo bem, são estudos. Quando bater o martelo que existe estudo, tudo bem, vamos embora, vamos fazer, sabe? Enquanto isso, é só você não exagerar. E a rede social, cara, falam de tudo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que assim, nem tudo e nem nada, tá? Eu tive o equilíbrio. Porque assim, como eu fiz antes de fazer a nutrologia, eu fiz a endócrina, tá? E a sociedade da endocrinologia, ela é muito fechada assim para essa parte hormonal, sabe? Eles são muito ainda aquele pensamento muito do tradicional mais antigo, assim, que a testosterona não pode, que a reposição hormonal não pode. E a nutrologia já é um negócio que é muito assim, sabe? Então, a minha vantagem é que eu consegui pegar um pouquinho dos dois. Eu acho que nem tudo e nem nada. Assim, eu acho que sim, que a endócrina tem que abrir um pouco mais a mente. Principalmente assim, a geração, sabe, que já vem no tempo aí, não são todos, mas a grande maioria, né, da geração um pouco mais antiga, né? Tem esse preconceito, mas também acho que a nutrologia também não pode abrir tanto assim, entendeu? Não dá para ser um negócio tão aberto assim. Mas fato cara, a testosterona, a partir dos 20 anos ela começa a cair. Não é dos 30, dos 40, cara. Dos 20 anos já cai, cara. E assim, quem já repôs testosterona alguma vez na vida, sabe que às vezes muda muito, né? Muda muito pra tudo, cara. Da disposição, da performance. Não é só o estético do negócio. A testosterona não tá... A testosterona não é só libido, entendeu? A testosterona não é sexual só falando, entendeu? A testosterona é pra outras coisas, entendeu? E muitas vezes... Cara, trata até uma depressão, entendeu? Que as pessoas às vezes não querem falar, mas, pô, o hormônio mais alto vai dar disposição e trata um quadro de saúde mental importante. Mas, para mim, o grande negócio é você individualizar, cara. O paciente tem que ser individualizado, cara. É caso a caso, sabe?
é um por um. Eu acho que você é meu paciente, né? Meu amigo, meu paciente. Então, assim, a gente sempre conversa muito. Eu sempre falo pro meu paciente, olha, os efeitos colaterais que podem dar são esses. Você tem que abrir o jogo, cara. Você não pode, porque mesmo você falando para o paciente, você escrevendo para o paciente, se ele tiver aquele efeito, ele vai vir em cima de você, entendeu? Ele vai falar, mas eu te avisei, a gente conversou que poderia acontecer isso, isso, isso. Mas o paciente esquece naquele momento, ele só vem naquela. Então, muitas vezes o paciente não usa da forma que você fala, entendeu? Aí faz a mais. Então, assim, é complicado, assim, ainda é um termo muito difícil, quando você começa a falar muito, assim, de hormônios, ainda vem muita gente, ainda muita crítica, mas eu acho que as pessoas que mais criticam são as pessoas com desinformação, que também eu tenho uma crítica em cima disso, porque, cara, falar que uma pessoa hoje não tem acesso à informação é complicado, sabe? A informação está para todos, entendeu? Esse acesso está para todo mundo, sabe? Cara, Exato. Celular, hoje qualquer pessoa tem um celular. Não é mais um negócio de elite ou de classe, não, cara, todo mundo tem um celular com a internet, cara. Da mesma forma que tem muita coisa ruim na internet, tem muita informação. Exato, você faz curso de graça, você faz muita coisa, cara. É só você buscar o que você quer. Exato, e tem pessoas que já vão com uma intenção, sabe, de que não adianta, cara. Busca só só coisa ruim. Então, assim, ele busca confirmar algo que confirma o que ele quer. Eu acho que enquanto as pessoas individualizarem, olharem com calma, não colocarem todos os seus pacientes num pacote só, sabe? Cara, o Diego, tudo bem, Diego, 40 anos, é diferente do Binho, 40 anos, que é diferente, então se todo mundo, você tem que ver, cara, não é porque serve para você que serve para o outro. E eu vejo isso acontecer lá no seu instituto, do seu consultório, e eu vejo que, bom, primeiro, sei lá, o que eu acho é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. Então, e eu vejo muito isso lá, até porque vamos começar a entrar no instituto, na sua clínica. Sim. Eu sinto de fora que tem meio que um perfil. Seus pacientes têm meio que um perfil, meio de idade, meio que de objetivo. Sim. Por exemplo, eu não vejo aqueles caras gigantes no seu consultório, né? Então eu vejo uma galera mais ou menos de 35 mais, uma galera buscando alta performance, um pouco de estética, ser mais saudável. Por que você acha? É isso primeiro, e por que você acha que você meio que atrai isso? Eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, entendeu? A gente gosta. Isso, gosta e acredita. Exato, não que eu não gosto de atender o fisiculturista, mas não é meu público, cara, não é o meu público, entendeu? Às vezes esse fisiculturista sabe muito mais de hormônio do que eu, cara. Mas muito mais. Por quê? Porque eu sei um pouco de muito hormônio, mas eu não perco mais meu tempo estudando hormônio que eu não vou usar, cara. Uhum. O hormônio que eu não sei, tipo assim, que hormônio que, assim, eu brinco com o meu paciente assim, olha, o hormônio você vai usar, ou você vai comprar na farmácia, ou você toma aqui, ou você manipula. Nunca vai ser um negócio underground, compra nesse site, liga pra não sei o que. Não é o meu público, cara, porque assim, já é um negócio tão sensível de você, sabe, de você falar, de você escrever que, cara, que se eu fizer da forma mais, sabe, mais sadia possível, vai ser melhor. E quando você escolhe um lado, você nicha, né? Você acaba nichando um pouco o seu público. Não daria certo. Imagina você que chega lá buscando assim, eu quero buscar saúde, eu quero buscar a longevidade, não sei o que, aí tá lá na recepção esperando, aí tem um cara que é enorme. Você fala assim, opa, sabe? Será que eu estou no lugar certo? Exato. Não que não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Existe, exato, existe perfil e... E assim, e como em tudo, e assim, vamos entrar no mérito que pode ser até um pouco polêmico, mas assim, até às vezes de classe social, cara. Não dá as coisas... Por que existe Bodytech? Existe, sei lá... Uma academia de bairro. Academia de bairro. É por isso, cara. Então, assim, até isso você tem que... deixado, até para saber o quanto você vai cobrar, quanto você vai fazer, como que vai. E eu, graças a Deus, o meu público são meus amigos, entendeu? Eu me torno muito amigo mesmo, sim, sabe? Tipo, tem paciente que está ali comigo, que nem o meu instituto tem em Jundiaí, eu não sou de Jundiaí, não. Eu sou de Ribeirão Preto, saí de Ribeirão, morei em São Paulo, 15 anos. Cheguei em Jundiaí há 7 anos. E graças a Deus eu tenho muito amigos, meus amigos de verdade, são colegas não, tenho amigos em Jundiaí que estão comigo desde o meu primeiro dia de clínica até hoje, 5 anos ali comigo, 5 anos comigo,
estão lá mês a mês, eles pulam um pouquinho, mas estão lá comigo, sabe? Então, são E pessoas... tem gente que sai de São José dos do Campos, São José dos Campos. Cara, tem muito paciente de Piracicaba, que viaja 2 horas para Londrina. passar com... Olha que umas legal. coisas, tipo assim, longe, eu tenho bastante dessas pessoas. Porque uma frase que eu falo aos meus pacientes assim, olha, os meus pacientes somos assim, nós assim, ó, eu me coloco com ele, que é isso, cara. Dá 40 anos, pai de família, trabalha, tem filho, se preocupa com a saúde a longo prazo. É esse que é o público, entendeu? E eu acho que tem público para todos, entendeu? Você sabe que eu gravei um episódio com a Má Andrioli, que ela fala muito de posicionamento nas redes e tal. E ela falou uma coisa que quando eu escutei a primeira vez, foi meio forte, assim, e depois eu entendi e faz todo sentido. Que é do tipo assim, declare quem são os seus inimigos, no bom sentido do negócio. Em que sentido, assim? Não é você que eu quero atingir, eu não vou vender pra você, e tá tudo bem, você não é obrigado a gostar de mim, eu sei que você não gosta de mim. E ela até falou uma vez assim, eu não tenho mais encheção de saco. Por quê? Porque as pessoas que já não gostam da Marília, já não seguem a Marília, já não compram produtos da Marília, já não. E aí eu tenho menos pessoas enchendo o saco. Tem que agradar todo mundo, agrada É isso, que é se posicionar, né? Fica sempre saboado, entendeu? E não que não é gostar ou não gostar, mas você é bem isso, entendeu? Tem o colega médico ali que sabe mais do que eu, talvez, dessa parte hormonal mais underground, que vamos falar assim, né? Aconteceu até às vezes aparecem esses pacientes assim, sabe, meio que de indicação, chegar lá, tá tudo bem. Eu sou muito claro com o meu paciente, falo assim, olha, muita coisa que eu não vou te prescrever, mas eu sei que você vai tomar. É verdade, cara. Então, não adianta eu falar para ele, não, você para de tomar, não vai parar. Então, eu vou tipo, a minha função aqui vai ser o quê? Vamos fazer diminuir os danos, entendeu? Eu vou te orientar o que pode ser pior ou melhor, tá? E uma vez que um paciente, que isso aí foi engraçado, ele era um competidor, né, fisiculturista, e ele começou a falar dele assim, não, porque agora eu faço um blend hormonal. Eu falei, nossa senhora, até isso é gourmetizado agora. Gourmetizado. Blend hormonal. Aí ele começou a falar, eu olhei pra cara dele assim, e falei assim, pô, doutor, você não sabe o que eu tô falando, não? Aí eu brinquei e falei assim, pô, mas eu sou médico, eu não sou veterinário, né? E assim, cara, sabe, uma mistureira de coisas assim, mas ele falando num tom de brincadeira, tudo, mas é isso, sabe, cara, são coisas que tava muito fora, entendeu, da minha realidade, muito fora do que eu acredito, muito fora do que eu acho, sabe, do que eu acho, cara, até bonito, entendeu, e tá tudo bem, cara, sabe, mas então eu não sou, as pessoas têm que eu não quero, sabe aquele negócio de eu quero chegar na minha casa, cara, a gente sempre leva um pouco os pacientes com a gente, assim, sabe, às vezes tem um que você se preocupa mais que o outro, não sei o quê, mas eu quero ir pra casa, cara, e ter tranquilidade, entendeu, tipo assim, tá tudo bem, cara. Que o que eu estou fazendo ali não tá, sabe, ele não tá colocando em risco ele, não tá nada, claro, às vezes tem um efeito colateral outro, mas ele não tá em risco, sabe, e eu quero ter essa paz, sabe, eu quero ter esse sossego, eu quero que eu estou fazendo o bem, não colocando em risco por um lado estético do negócio, entendeu? E você acha que hoje as pessoas elas querem mais saúde ou elas querem parecer saudáveis? Uma boa pergunta, viu? Né? É uma boa pergunta essa. Eu acho que tem muita gente que quer parecer saudável, tem muita gente que quer colocar na rede social que é saudável, mostrar para os outros que tem uma rotina saudável, que sabe que e aí a hora que você vai ver não é nada daquilo, mas para você se inserir num grupo você quer parecer saudável, entendeu? Acho que tem bastante dessa, mas eu acho que as pessoas vêm se preocupando muito com a saúde, sabe? As pessoas vêm olhando com muito mais calma para a saúde. Eu acho que Você acha que virou meio que uma tendência, sei lá, meio que tá na moda? Esses dias eu vi uma pessoa, era uma mulher falando que hoje em dia você tá na moda, não é mais andar com uma bolsa cara, mas é andar tipo no shape assim, sou saudável, me cuido. Vamos lá, você parou para... Eu até estava vendo, essa semana mesmo que passou, estava vendo alguns estudos que me deixaram assim, caraca, meu, que loucura isso. Vamos falar, chegaram as medicações, né? As canetinhas ali, né? Semaglutida, tirzepatida, né, que é o Ozempic, o Mounjaro, para mim elas foram revolucionárias, tá bom? Elas, assim,
revolucionário assim, o processo de emagrecimento no mundo, entendeu? Elas são responsáveis por isso, principalmente o Ozempic, sabe? Revolucionou o emagrecimento. Pessoas concordando ou não concordando, cara, os números falam que é um negócio que foi absurdo. E você parou para pensar, cara, sabe até onde foi o impacto desse emagrecimento da população? Cara, no valor no consumo de gasolina e álcool de posto de gasolina, cara. As pessoas ficaram mais leves, os carros gastam menos. Não é uma loucura? Que loucura. Isso é estudo, cara. Tem estudo que já mostra isso, cara. Até nesse impacto acabou acontecendo, Caraca. sabe? Então, assim, os bares não vendem mais tanto bebida alcoólica como vendiam. Hoje o grande negócio, assim, os jovens, cara, os jovens não tiram mais carta, cara. Os jovens não tiram carta, eles não querem. A gente quer fazer 18 anos, no dia seguinte estava lá na autoescola, cara. Eles Nossa, não sonhando. Não querem ter carro, não querem dirigir, não. O negócio deles é assim, eles não vão pra noite mais pra beber, o negócio é acordar cedo e ir pro parque correr, grupo de corrida, não sei o que. E agora é uma água com proteína. Isso é ótimo, sabe? Isso é muito legal, cara. Isso é muito, muito legal. Então. É uma onda, uma tendência. É mesmo, uma tendência que eu acho que veio. Eu não acho que é passageira, eu acho que ela veio para ficar assim, sabe? Eu acho que é legal, tá? Que é legal. E espero que se mantenha. E assim, tem, cara, já vem novos estudos, novas medicações, tudo, sabe? Tudo tá muito alto, Evoluído, assim, né? Tá muito rápido, né? A evolução, né? E assim, as pessoas perguntam, mas não, e o que vai ser dessas pessoas que usaram o Monjaro daqui 40 anos? Eu não sei, ninguém sabe. Os estudos mostram coisas legais. O Ozempic, né, semaglutida, que é o anterior ao Monjaro, cara, está sendo uso para tratamento para tabagismo, etilismo. Cara, isso aí para mim já é ótimo, já é muito mais benefício. E tem mais, daqui 20 anos. Mas essa pessoa talvez não ia viver 20 anos mais da vida se tivesse daquele tamanho, de obesidade, com aquele peso. Então, cara, o que trouxe de benefício é infinitamente maior do que pode acontecer lá na frente, entendeu? Então, na minha opinião, eu quero que mais que se desenvolva e o acesso chegue para todos, entendeu? Legal. Vamos levar o assunto não só para a medicina, mas eu tenho um amigo meu que me falou uma vez sobre isso, ele é dentista, o Guilherme Capelosa. E ele falou assim, cara, a faculdade me ensinou a ser dentista, mas não me ensinou a ser dono de clínica, empreendedor, a contratar funcionário, a prefeitura e a fluxo de caixa, a administração. E hoje eu te considero um médico empreendedor, né? Porque o espaço que você tem lá não é uma clínica, um consultório, uma salinha. Sim. Né? Não sei se você se considera assim. E como foi para você, cara? É isso mesmo? Você sentiu dificuldade para montar o seu negócio? Como que foi isso? Assim, a medicina veio na minha vida, a medicina surgiu na minha vida. Eu sou filho de médico, neto de médico, mas não tive contato com eles, né? Tipo, eles faleceram, eu era muito criança, não tive esse contato. Então, mas a medicina caiu muito na minha vida, mas eu senti algo comigo, cara. Tipo, o que eu vivo naquele momento é um braço do que eu posso ser, entendeu? Não é porque eu sou médico que eu só tenho que ser médico. Não é porque que eu sou advogado que eu vou ser só advogado. Então, assim, as pessoas precisam olhar um pouco que tem muita coisa ao entorno que você pode fazer, sabe? Que você tem que fazer. E, assim, quando eu abri a primeira clínica, eu sempre tive muito pensamento. As pessoas, assim, a Lica, né, minha esposa, brinca assim, você não para, né? E eu realmente, a minha cabeça fica o tempo todo pensando em coisas. A gente já conversou, quantas coisas a gente já não conversou de ideias, de coisas, de fazer. De montar, abrir negócio. Exato, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em evolução. Só que na faculdade de medicina, eu vou falar um pouco da medicina de fato, porque é onde é o que eu vivi, tá? Tem duas coisas que eu vejo muito, muito grave na medicina que eu acho que eles deveriam mudar para ontem, tá? Assim, falando dessa parte meio de... Para mim saúde financeira, tá? E acaba sendo um pouco ligada ali essa parte meio de empresariar, sabe? De ter o seu negócio, sabe? Formam médicos, mas assim, a medicina, eu acho que é uma das poucas profissões que você se forma ali e no mês seguinte, se você quiser, você vai tirar seus 30, 40, sabe? Vai trabalhar muito, dando plantão, vai. Mas você tem essa possibilidade, entendeu? E aí você pega aquela pessoa que
que talvez estava ali com dinheiro contadinho, né? Porque eu amo uma fortuna, a faculdade de medicina, né? Morar fora, faculdade. Então, em cima daquele aperto, a mãe me juntava, o pai juntava, não sei o quê. Aí no mês seguinte você se forma, vem lá um dinheiro que você nunca viu na sua vida. E aí você não sabe o que você tem que fazer com aquilo. E você acha que você é o rei do mundo naquele momento. Sabe? É verdade. Você faz conta de plantão. Eu tenho mais um plantão, eu compro tal coisa. Mas a hora que você vai ver, acabou os dias de plantão para você pagar tudo aquilo sem pagar. E aquilo começa a virar um negócio, cara, que você demora muito tempo para conseguir entender e aprender sobre aquilo, sabe? Aprender. Porque virou hábito, né, cara? Exato. Até se aprender, você já criou um hábito. Você fala, nossa, Exato. Como que eu vou mudar isso? E você pega, assim, às vezes eu vejo assim, né? Tipo, converso com alguns amigos que a gente acaba falando um pouco de valores e tudo. Às vezes você vê, tipo assim, o seu valor mensal, ele acaba sendo até um pouco mais alto que seus amigos, mas os caras têm uma qualidade de vida infinitamente maior que a sua, porque às vezes ter aquele padrão também é muito bom para ele, entendeu? Porque a maioria das outras profissões, não que a medicina não escale também, tá? Claro que sim. Mas a medicina, enquanto a pessoa entrou como estagiário, subiu de cargo, foi subindo, você foi escalonando a profissão, e quando você tem isso na sua vida, você aprende muito de tudo. Quando você entra como estagiário, você vai aprender de que as coisas de funcionamento básico ali, sabe? Até de como funciona uma impressora, por exemplo. Cara, é verdade, você fala para mim, eu como médico, eu tenho dificuldade, às vezes, de coisas básicas que talvez a minha filha de 9 anos consegue, entendeu? Porque eu nunca tive que me preocupar com isso, certo? Não tive que ter isso, sabe? E a medicina não. A medicina você já, depois que você se forma, você já sai um degrau muito acima. Algumas pessoas conseguem escalar mais, a grande maioria fica ali numa classe privilegiada, né? Se a gente for pegar a nossa população, sim, mas vivem muito... Não vou falar, é ruim você falar pior, mas assim, não tem qualidade de vida que essas pessoas às vezes ganham muito mais. Por quê? Porque não sabe como administrar dinheiro. Concordo. Não sabe. O médico, a sua profissão, você fala diretamente com médicos, né? Muito, cara. E eu vi isso na pele, eu como Life Planner da Prudential. Eu fiz muito cliente médico no meu começo de Life Planner, né? Eu fiquei pouco tempo como Life Planner, porque eu já virei depois um Master franqueado. Porque eu era fisioterapeuta, então eu conheci alguns médicos, foram me recomendando, e o negócio é muito bom, principalmente para médico, né? Também para médico. E eu via isso muito. Do cara, sei lá, eu tô falando de 2014, o cara ganha 80 e gasta 80. Quando não gasta 100. E tipo assim, não tem um patrimônio, é um padrão de vida altíssimo, filhos nas escolas mais caras, mora de aluguel numa casa cara, 2 carros, motorista, 3 pessoas em casa para ajudar, uma vida top. Mas assim, se acontecer alguma coisa, ele está ferrado. É isso. E eu vou te falar disso. E é falta de educação financeira mesmo. Porque o que eu via, eu via assim, ó, residente. Na época eu tô falando, e hoje eu tô mais por fora. Residente, 7 mil de renda. Saiu da residência, no outro mês, 45. É isso, cara. 40. Você fala, e aí a pessoa fala, cara... Acho que é o rei do mundo, acho que pode fazer tudo, que o dinheiro é infinito. É verdade, cara. É uma grande verdade isso. E só que isso é uma falha das faculdades, da formação, cara. Sim. Da formação. A faculdade tem que te ensinar isso. A faculdade tem que te passar isso, sabe? Tem que ter educação financeira, tinha que ter na escola já. Tinha que ter na escola. E aí a medicina, agora, eu acho que esse é um braço do negócio, sabe? Tipo assim, que a medicina te dá um valor muito alto, muito rápido, assim, você chegar num valor que é mais alto que 98% da população brasileira. Sim. Entendeu? E o outro lado é que a medicina nos últimos... eu, por ser uma família médica, sabe? Meu avô teria 90 anos hoje. Só foram os grandes cientistas. Ganhavam bem, mas... Ok, geração do meu pai, que teria hoje 70 anos, são os médicos que foram extremamente bem-sucedidos da época, sabe? Tipo, ganharam muito dinheiro, foram bem-sucedidos, assim, é difícil você não ver um médico de 70 anos que não conseguiu... Era o doutor da cidade, quanto mais cabelo branco, mais caro era a consulta. Exato. Aí tem uma geração ali abaixo, ali dos 50 anos, que fica entre a do meu pai e a minha, que eu não tenho tanto acesso assim para falar, mas eu vejo a minha geração, que já veio de uma geração que não é mais... o consultóriozinho médico, você quer, é muita coisa que está vindo por trás da medicina, que é isso, que é ter a sua
se tornar uma empresa, entendeu? Vem a indústria farmacêutica em cima dos médicos também, então tem esse lado também que você tem que tomar um cuidado para não entrar numa de ganhar dinheiro com os remédios, entendeu? E tudo é muito assim, hoje é muita boutique, né? Tudo é muito boutique, é toda a experiência, que é muito legal, que tanto que é o que a gente procurou lá no Instituto, né? Que tudo e para você proporcionar algo muito bom para aquele seu paciente, é muito difícil, cara. Até isso que você estava falando, né? Eu tive um bate-papo aqui com o Eric. Ele é músico, guitarrista e tem curso na internet, já tocou com grandes artistas. Um cara nota 10 e uma cabeça empreendedora. E a gente falou uma hora daquela parada do artista versus o ganhar o dinheiro, mas é arte, enfim. E eu vejo um pouco isso, a medicina é devolver para a sociedade, é ajudar, né? Com certeza. Mas é um negócio e precisa sustentar a sua família, sua filha. E eu vejo que tem um pessoal mais tradicional, vamos dizer assim, eu conheço umas pessoas que meio que fica falando mal, sei lá, do médico, que aí posta, e aí que vira muito mais a preocupação em ganhar dinheiro do que ajudar e servir como médico. E do outro lado eu vejo uma galera, cara, eu cobro mais caro porque eu dou mais, a experiência é melhor e eu tenho que ser valorizado pelo que eu faço. E como que você enxerga, cara, esse momento? E qual que é a linha tênue de falar assim, minha missão como médico versus o ganhar dinheiro? Como que você enxerga isso? Olha, é uma pergunta excelente e é bem difícil isso, tá? É muito difícil. Eu acho assim, todo mundo da área da saúde, um pouco que você era da saúde também. Total. A gente, por mais que as pessoas que não vivem da área da saúde, muitos vão falar, isso aí é mentira. A gente tem um lado filantrópico, assim, que é do profissional da saúde. A gente tem isso. Por mais que as pessoas não acreditem, a gente tem, sabe? E hoje a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, também, para nos valorizar um pouco o nosso trabalho, entendeu? De ninguém deixa de cobrar nada da gente, cara. Ninguém deixa de cobrar. Ninguém vai prestar serviço para você sem cobrar, entendeu? E as pessoas têm um pouco isso enraizado, que o médico... Pô, por que o médico tem que cobrar caro? Por que não sei o que... E tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uma vez eu escutei uma frase de um colega, que eu admiro muito, inclusive médico, mas ele falou um negócio que me deixou tipo, putz, será que... Até qual o limite? Qual o limite? Que uma vez a gente estava conversando disso e ele falou assim para mim, Binho, o bolso do paciente não tem nada a ver com você. A primeira vez que eu escutei isso aí foi um pouco pesado para mim. Eu falei, não, como assim? Tipo, claro que tem, né? Tipo, eu tenho que me preocupar. Mas eu acho assim, a pessoa marcou consulta com você porque ela confia no seu trabalho, porque ela acredita que sabe que você é talvez um bom médico, ela tem uma empatia ali com você, tudo. E não tem problema nenhum você cobrar o quanto você tem que cobrar serviço, não tem, cara. Serviço você cobra quando você quer, concorda comigo? E paga quem quer. E paga quem quer. Essa que é a grande verdade, sabe? Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco. Claro, como em tudo, todas as profissões, eu sou médico, tem as pessoas que vão querer se beneficiar do negócio, e tem as pessoas que só vão ganhar o quanto eu acho que tem que ganhar, entendeu? E por ser coisas do meio que está em alta no momento, né? Tipo, do emagrecimento de fato, fica muito mais em evidência isso. E aí eles acham que é tudo muito, é tudo charlata, é tudo não sei o quê. Não, ele só quer vender as coisas. Não é isso, cara, não é isso. Mas no meio da medicina tem bastante. Como em todas as outras profissões. Como em todas as profissões. Eu sou um cara assim, na minha clínica, hoje o médico também, a gente tem algumas vendas feitas ali, claro, pô. Faz parte do negócio, entendeu? E quando eu falo vendas, não é vender algo que o paciente não tem a necessidade, entendeu? E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso às vezes, sabe? De achar, tipo assim, pô, será que ele está pensando que eu estou querendo empurrar alguma coisa, sabe? Em cima dele? Mas ao mesmo tempo, é aquela pessoa, cara, que reclama do valor da consulta, mas você encontra no final de semana... bebendo uma caixa de cerveja que, sabe? E tá tudo bem beber caixa de cerveja, mas não reclama do valor da minha consulta, não reclama do meu tratamento da clínica, entendeu? Porque eu não tô indo lá e questionando aquilo, sabe? É o cara que vem, ele reclama do valor da consulta, mas ele vai e compra o tênis mais caro que tem, ele nem começa, ele se preocupa muito mais com o tênis que ele vai querer começar a correr,
mas paga 3 mil no tênis, mas não quer pagar 1.000 numa consulta, um exemplo, entendeu? Sim. Então, assim, vai e compra roupa de não sei... Lógico. Vai fantasiado, mas ainda não cuidou do principal, que é o quê, cara? Você aprendeu o que você tem que fazer, sabe? Então, assim, você questionar o valor, sabe? Assim, porque não é preço, é valor, né? Eu acho muito ruim. E eu vi médico, né, falando isso. Isso aí virou... E aí, cara, é muito louco, né? Porque assim, ó, eu tive uma amiga minha que ela teve câncer de mama. Graças a Deus tá bem e tal. Aí ela falou assim, quando você tem câncer de mama, você não liga no plano e fala, quem que é o médico que pode me atender? Você fala assim, quem é a referência do Brasil? Aí fala, a referência do Brasil tá lá no Einstein, no Sírio, e a consulta dele é particular. Ué, então ele tá sendo também, entende, assim? É isso, cara. Mas daí esse cara tá tudo bem. Aí o outro que é porque tem a clínica mais bonita e falando de emagrecimento, aí esse é isso que não bate, né? O que eu faço, assim, pra tentar fugir um pouco disso é... Eu acho que a primeira coisa é ter convicção em você e no seu trabalho, quem é você e o que você faz. E o que eu faço, assim, eu escolho quem eu não quero cobrar, eu escolho quem eu não quero... Eu acho que isso é uma escolha minha, não é do meu paciente, entendeu? E eu tenho isso daí. Então, assim, a minha forma, às vezes, de ajudar... Mas tem que ser uma escolha minha, cara, não é imposta por um paciente, entendeu? Eu acho que eu que tenho que ter, sabe? E eu tenho na clínica, eu tenho alguns pacientes, cara, que é até um projeto legal que eu tenho lá na clínica, porque assim, eu não cobrar consulta é o mais fácil, cara, é o mais simples que existe. É o meu horário, a minha hora de trabalho ali. Então, assim, se eu quiser dar 1 hora para aquela pessoa e não cobrar nada, tá tudo bem, só que tudo que tem que fazer por trás daquilo tem um custo muito grande. Tem algumas medicações a ser compradas, tem algumas suplementações que têm que ser feitas, tem alimentação. Tem a secretária, tem a água, tem a luz, tem... Não, eu não digo nem para esse lado, eu digo assim... De o que você vai oferecer para ele. O que eu vou oferecer para ele, sabe? Então, quando eu escolho, eu não vou escolher o cara, eu não vou falar para o cara assim, o cara que eu sei que tem condição, que está lá, que só quer para fazer aquela pichincha comigo ali, sabe? De negociar algo que não tem negociação, na minha opinião, mas tudo bem. Eu prefiro muito mais escolher a pessoa que eu não vou cobrar, que eu vou fornecer, eu acabo fornecendo, eu forneço medicações que ela paciente, forneço tudo, é 100% o tratamento daquele paciente, para ele conseguir fazer tudo, entendeu? Só que aí, para eu conseguir fornecer isso, eu tiro muitas vezes de algo que não deveria, ou não poderia, então assim, eu acho que é uma escolha muito mais do médico, eu acho que tem que ter isso sim, mas eu não acho que a gente não pode ser, a gente tem que... Se eu acredito no meu trabalho, se você trabalha certo, se eu não estou enganando o meu paciente, se eu não estou, sabe, colocando coisas que eu acho que não tem necessidade, se eu não estou fazendo nada errado. Eu sempre falei, ficou famoso, soroterapia, ficou um negócio tão polêmico, e eu sempre falo ao meu paciente, isso não é um milagre, isso não é nada, isso é uma forma do paciente, de você usar uma vitamina, usar uma suplementação, é só que a absorção veia ou intramuscular é melhor, mas você quer tomar por boca, tá tudo bem, toma por boca, entendeu? Você não tem que ficar empurrando, fazendo, não sei o quê. Você oferece uma alternativa. Exato, oferece alternativa do paciente que sabe? Porque se meus pacientes, cara, vai e fala de boca cheia, ele reclama, mas ele fala de boca cheia para um amigo, olha, eu fui no fulano de tal, gastei tanto. Ele quer falar, entendeu? Ele quer falar isso, sabe? Mas eu acho assim, eu acho que você não, a medicina tá muito entre... para entrar, algumas pessoas para entrar para um lado muito ruim, sabe? Só o high ticket, só não sei o quê. De virar um business e perder um pouco, sabe? Isso. Mas eu acho que aí é muito individual. Eu me preocupo em tomar cuidado com isso. Claro que é um business, acaba sendo, mas você tem que ter uma preocupação sim, porque as pessoas falam, cidade pequena, sabe? Pequena entre aspas, hoje é cidade grande, mas as pessoas se conhecem. Eu acho que você fazer um negócio com ética, com respeito ao paciente, com carinho, né? Eu acho que o caminho é esse, cara. As pessoas vão falar de qualquer jeito. É isso. Concordo. Vamos lá, a gente está indo para a reta final aí, mas a gente tem um quadro aqui que chama Qual a Boa, que é o nome do podcast, né? Então eu queria ouvir de você, se você tivesse que dar uma direção hoje para alguém que quer viver mais, com mais saúde, mais energia, qual a boa? O que você falaria para essa pessoa? Falei para essa pessoa, primeiro de tudo, ter paciência, se conhecer,
Primeiro de tudo para mim, primeiro de tudo tem que se conhecer. Primeiro de tudo, o principal, a pessoa tem que querer muito, Di. Quando você precisa, você não dá conta. Quando você quer, você dá conta, entendeu? Ah, legal. Né? Quando você precisa, você não dá O conta. precisar, Di, é tipo assim, eu falo para você assim, olha, Di, cara, você precisa emagrecer, cara. Agora outra coisa é você falar assim, eu quero emagrecer. É uma decisão. É uma decisão, cara. O precisar é alguém que tá tirando. Aí muitas vezes o precisar você não quer, entendeu? O querer é Faz diferente. todo sentido. Então, quando você quer, as coisas vão. Então, assim, primeiro você tem que querer. Eu acho que a principal... se eu fosse dar o conselho, primeiro, queira. Depois que você quiser... Decidiu, aí a gente vai conversar. Consegue, entendeu? Mas eu acho que tem que querer muito, querer muito. E ter paciência, cara. Conhecer o corpo, tentar... A gente tem que equilibrar pratos, entendeu? Vamos equilibrar os pratos, alguns vão cair ali no meio do caminho, mas a gente vai tentar segurar o máximo que conseguir e ter aos poucos, paciência e decisão, tem que ter decisão. É isso. Decisão para tudo, né? Obrigado. Para tudo. E a vida ela é construída por decisões. A gente está falando de decisão, né? Ela é feita por decisões. Então me responde aí com a maior sinceridade do mundo. Qual foi a melhor decisão que você já tomou, cara? Profissional, pessoal... A melhor, a que você quiser falar. Nossa. Forte, né? É forte, essa é... Ia falar duas, uma profissional, uma pessoal? Eu vou falar eu acho que a minha profissional, eu acho que... Não vou falar fazer medicina, porque isso tá ali, né? Mas eu acho que uma da melhor decisão que eu tomei foi querer montar a minha clínica e depender só do meu trabalho, da minha forma de pensar, da minha forma de querer tratar o meu paciente, não depender de ninguém, sabe? Não ficar refém de alguém me falando como eu tenho que fazer. Então, assim, eu acho que uma decisão muito, muito difícil, porque é muito custoso, né? Que nem a gente estava conversando. Mas eu acho que a decisão de ter o meu negócio, ter a minha clínica do jeito que eu quero, com a galeria de arte dentro, sabe? Poder falar disso, acho que foi uma decisão muito, muito importante para mim. E, cara, da minha vida pessoal, assim, acho que a melhor decisão foi... Que não é decisão, né? Ter tido a sorte do meu caminho ter cruzado com a Lica, que é uma pessoa extraordinária, minha esposa, que consequentemente proporcionou a Liz, e a gente ter acreditado na nossa história. Então, assim, eu acho que a decisão que foi em conjunto, de estarmos juntos ali no momento, foi, eu acho que uma decisão incrível nossa. E então, acho que a decisão pessoal foi acreditar que a história poderia dar certo, entendeu? Os sócios mais importantes que a gente vai ter na vida são nossos cônjuges, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Não só a mulher, o homem, né? O cônjuge pode levar você para onde você nunca imaginou e pode frear você de uma forma. Exatamente. E só falando aqui para finalizar também, né, do projeto que você participou, né, da entrevista. Maravilhoso. Que a gente tem também. Acessem quem nunca viu. O Insta é entrevista 7, não é? Entrevista, não, no Insta não é. Não, É que é in, né? Não é in mesmo, IN, de Instituto Nicolete. IN Entrevista. IN Entrevista, @IN Entrevista. Que, na verdade, nada mais é do que a gente tentando, de alguma forma, linkar três coisas, que é ou falar de saúde, ou falar de esporte, ou falar de arte, entendeu? E que eu acho que no final os três estão muito interligados ali, sabe? E a gente tentar de alguma forma... E quando a gente fala de arte não é o quadro, arte é a pessoa que... Sei lá, um ator trabalha com arte, um cantor trabalha com arte... É toda forma de arte, sabe? Sim. A arte não é o cara que pinta o quadro de 50 mil. A arte é aquela pessoa que fez A pulseirinha na praia. É um artista também, entendeu? Total. Então você tem que mostrar que a arte... Cara, eu acho que esse é um tripé muito bacana. Assim, se você conseguir linkar isso na sua vida, acho que é legal. Maravilhoso. É o que a gente tem que trazer ali na entrevista. Quem é de Jundiaí, região, vai conhecer o instituto desse cara aqui, que você vai ficar impressionado. É lindo, é algo surpreendente, acho que a palavra é essa. Você fala assim, tô indo me recomendaram um médico, eu tô indo na clínica dele. Eu acho que a hora que a galera entra, é surpreendente. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que é muito gratificante que você escuta, tipo assim, nossa,
que diferente, que legal, que bonito, que bacana, nossa, mas que artista é esse? E quando eles entendem que lá os quadros estão à venda, os toys estão à venda, as esculturas estão à venda, se torna muito mais legal, né? Não, nós estamos chegando no final. Qual que é o endereço lá, Bião? Que é um mallzinho ali? É um mall, é Malota Garden, né? Malota Garden, no bairro da Malota ali, é um bairro muito legal de Jundiaí. Fácil acesso. Fácil acesso. Estacionamento lá. Cara, até essa preocupação tem que ter, né, cara? Você tem estacionamento, tudo pro paciente assim. Total. Para ser um lugar muito gostoso, cara. Assim, muito gostoso. Eu sou suspeito, claro, né? Mas eu acho que, assim, para mim chegar lá e atender, estar lá dentro é muito prazeroso. E quando eu escuto que as pessoas vão e que eu consigo transmitir aquilo que eu quis para as pessoas, Deixa eu falar, incrível. você ir lá, você ir no banheiro, eu não estou brincando. O banheiro tem neon, tem LED. Cara, é surreal, assim, é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência, é legal pra caramba. Você vai tomar um café, a xícara é com arte, né? É o pessoal da... Porque hoje da PB Arts. Da PB Arts, cara, linda, é tudo lá, nada é normal, no sentido assim, tradicional. Tudo é uma experiência. Hoje servir um cafezinho Nespresso é muito simples, é o básico, né, cara? Você tem que mostrar para o paciente. O paciente tem que se sentir também... Mas sabe o que é? O sucesso, ele mora nos detalhes. O básico todo mundo faz, mas o básico, numa xícara diferente, num ambiente diferente, com um quadro diferente, com a música... Aí você vai escutar a música na recepção, o que é? Uma vitrola, com vários discos. Você escolhe o disco. Cara, é surreal. Experimentem, depois vocês me cobrem aí. Obrigado, pode ir lá, porque você vai se surpreender. Obrigado. Fechado, meu irmão? Antes de acabar, queria te entregar um presente. Que legal, pô. Cara, um mimo aí de quem participa. Só cuidado aqui que ele abre mesmo, tá? Ele tira a tampinha aqui. Bem bonito, viu? Uma lembrança para você nunca esquecer que você participou aqui do Qual a Boa, do podcast. Que legal, cara. Bem Nós estamos começando agora. Eu escolhi a dedo as pessoas que eu ia começar, pessoas queridas, pessoas... Bem bacana, de parabéns, viu? Com energia boa para isso aqui dar muito certo. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, sabe? Que eu sou seu fã, né, Estamos quites, então. Mano, aí incrível mesmo. E é isso, pessoal. Você que gostou aí desse programa, curte, compartilha, começa a seguir, ativa sininho, encaminha, enfim, faz tudo aí. Em breve a gente volta com mais convidados. Obrigado pelo seu tempo até agora. E é isso, até a próxima. E obrigado, só antes de cortar, é importante isso que o Di falou, gente, assim, tem que se inscrever no canal, gente, não é só assistir, se inscrevam no canal, é legal. Compartilha, cara. Pô, isso. Ajuda. Aí que a gente fala, tem hora que você vê que pessoas que você nem conhece compartilham, e seu amigo, compartilha, ajuda, cara. É isso, pô, ajuda, gostou, compartilha, vamos, que é importante isso. Vamos crescer junto. Boa. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Até a próxima. Valeu, galera.